Oi, gente, aqui é a Natália Cavalcante. Bem-vindo ao Nat Terapia, o seu podcast sobre saúde mental. Quero convidar vocês que ainda não estão inscritos no canal no YouTube, que vocês se inscrevam, nos sigam no Spotify, para que vocês possam assistir e também escutar os nossos episódios. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais e eles vão responder perguntas que vocês, que são meus seguidores, me perguntam muito. Responder às dores que vocês muitas vezes me trazem através de direct, através, né, de mensagens ali nas postagens, principalmente sobre essa questão do ganho de peso. Então vocês me falam muito: "Nath, comecei a fazer o tratamento psiquiátrico, a tomar medicação e eu ganhei muito peso, isso tá me fazendo sofrer muito e eu não sei o que eu faço, me ajuda". Hoje nós vamos ter 2 profissionais aqui que vão esclarecer, trazer luz sobre essa dor, sobre essa escuridão que muitas vezes está dentro de nós, tá certo? E antes de passar a palavra para eles, eu preciso agradecer ao nosso parceiro do dia, que é a Coffee Jones. Coffee Jones é a minha cafeteria favorita aqui de São Caetano do Sul, fica na Rua Maranhão, número 360. Eles têm a própria torrefação e cafés maravilhosos, um ambiente todo temático com cinema. Então é um local super instagramável, inclusive quando eu vou lá, gente, eu tiro várias fotos, eu fico lá, né, postando depois no Instagram, no feed, que eu adoro. E um cardápio maravilhoso também. De vez em quando eles fazem alguns eventos, assim, com jazz. Ai, é muito gostoso. Então eu super indico que vocês, quem mora aqui na região, dê uma passadinha lá. E eu quero fazer o seguinte, eles nos mandaram aqui um brinde pra gente entregar para os nossos convidados. Quem Obrigado. gostam de café, gente? Ó, cafezinho aqui da Coffee Jones, aqui pra gente. Depois, quando vocês forem embora, vocês levam, tá? O cafezinho, depois vocês contam se vocês gostaram. Já veio torradinho, né? Já veio esse daqui, a gente conseguiu moer na hora, né, mas eles vendem em grão para que você possa fazer aí na sua casa mesmo. Obrigada, Coffee Jones. Beijinho para vocês. Vamos lá. Agora eu vou passar a palavra para os nossos 2 convidados, vou pedir para eles se apresentarem e a gente vai fazendo um bate-papo aqui, tá bom? Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, é uma honra estar aqui. Se apresentem, por favor, falem o que vocês façam, nome, estamos aqui para conversar. Começa. Posso começar? Meu nome é Vitória Bastos, eu sou médica formada lá no estado do Pará. Vim morar aqui em São Paulo para trabalhar junto com o meu queridíssimo irmão, Te ajudo. convite. Ele é um incrível e trabalho com obesidade há pelo menos 4 anos. Gosto muito de dizer que eu sou obesólogo, né? A gente estuda obesidade mais do que, assim, adoro endocrinologia de forma geral, porque tem muita correlação, mas eu acho que a parte que eu mais gosto de tratar na medicina é a obesidade e seus desdobramentos na saúde. Então, tive uma história pessoal de perda de peso bem intensa, porque meu peso máximo da vida foi 125 quilos. E estava na faculdade, muito estresse, e fui ganhando peso de forma progressiva. Então, quando a gente era criança, eu não consigo lembrar de um momento que eu era magro, na verdade. Não consigo. Eu também não tenho noção. É. Pra vocês verem. Então, quando eu era criança, assim, até os 6 anos, meus pais divorciaram, eu ia fazer 7 para 8 anos. Ok, mas imagina nesse cenário que a mãe tem que trabalhar fora e ninguém vai prestar muita atenção no que a criança está comendo. E depois, pensando em terapia, a questão por mais que não seja intenção dos pais, não vão mais continuar juntos, mas não quer dar uma intenção de abandono, mas a comida tá naquele lugar de, né, Conforto. abraço, conforto. Então, isso tinha relação direta com o meu ganho de peso quando criança. E assim, quando a vi que sempre foi de comer comida, né, nas refeições principais. E eu, tudo. Não muito saudável desde sempre. Então, o nosso pai é bariátrico, a minha mãe é bariátrica e meu irmão, nosso irmão Oi, bariátrica. é bariátrico. Então, imagina que essa família realmente é uma questão cultural também, de não ter muitos hábitos de aumentar gasto energético. E é uma propensão maior a ganhar peso, porque tem gente que nunca vai ganhar peso e nunca vai chegar em nível de obesidade, mesmo que coma a mesma coisa que a gente e mesmo que faça a mesma quantidade de atividade física que a gente. Não, também é uma questão pessoal de facilidade de ganhar peso. E sou compulsivo desde sempre. Conta aí, quando a gente ia no Bocão, o Bocão era um sanduíche Um sanduíche desse. grande. E a Pará? gente-
isso no Pará? Não sei, não existe mais, eu acho, mas Aproveitar e mandar um beijo pros meus seguidores de Belém do Pará, porque eu tenho muitos seguidores lá. E eu até falei pro Joaquim que quando eu posto nos meus stories que eu tô comendo açaí, vocês começam já. esse açaí não é de verdade. Esse açaí não é de verdade, credo, Natália, esse açaí não é de verdade, né? E aí eu vou aproveitar e falar um negócio aqui que me contaram que a doutora Vitória come só com açaí. Com açaí. Eu trago direto do meu açaí. Raiz, ela é raiz. Assim, eu já tava morando, a gente já mora até 15 anos, né? Eu já tava morando há mais tempo aqui, então eu já tava mais desligado. Só que como ela faz muita questão, aí eu vou junto também, porque Isso. Aí agora a gente eu come faço, junto eu tenho a minha linha direta de produção lá pra trazer pra cá. e vem Aí eu trago pra mim e pra ele. toda boa paraense. Sim. Não O- fico o- sem açaí. E assim, não é doce, não é adoçado, não tem o guaraná junto, então Não, a polpa da fruta pura É. mesmo. é um gosto bem diferente do que as pessoas estão acostumadas aqui. Eu quero provar. É diferente. Eu quero. Aí, Delícia. imagina todo esse background da gente, e daí ele veio morar em São Paulo, enfim, e teve todo esse histórico de perda de peso. Então, quando ele me convidou para trabalhar com ele, foi uma honra, assim, eu gostei muito, porque era muito a medicina que eu acreditava e que eu queria fazer. Colocar em prática, assim, né? Então, assim, desde criança lá no Bocão, a Vicky não era tete a tete, né? A gente não tava competindo por aquele sanduíche gigante. Meu pai tinha operado há pouco tempo, então ele também não ia comer em grande volume, mas eu lembro que eu queria o outro. Enquanto não acabasse, eu estava naquela crise de descontrole alimentar, sabe? E gradativamente eu fui ganhando peso e na faculdade subiu demais e cheguei na obesidade grau 3, grave, que antigamente a gente chamava de mórbida, mas particularmente eu não gosto muito Eu gosto. desse termo. Eu acho que é um pouquinho ofensivo. Parece que a pessoa vai andar ali, vai dobrar a esquina e vai explodir. Não que não tenha complicações na saúde, mas eu fico particularmente, por já ter alcançado esse peso máximo, ofendido quando a gente usa essa terminologia. Então, eu tento criar um ambiente de bastante acolhimento em consulta para entender a linha do tempo. Porque, no meu caso, a compulsão começou desde muito cedo. E o ganho de peso foi progressivo. Porque se a gente não fizer intervenção, apesar da maior parte das pessoas que têm compulsão e transtorno de compulsão alimentar, que é algo que está acontecendo há pelo menos mais de 3 meses, mas pelo menos uma crise de descontrole alimentar seguida de culpa, se a gente não fizer a intervenção, essa pessoa vai alcançar a obesidade. Então, apesar de mais de 50% das pessoas estudadas, num estudo recente, que eu estava dando uma revisada que eu te mandei até o print no WhatsApp, mais de 50% das pessoas que tinham compulsão não tinham obesidade ainda. Mas, eventualmente, se elas não controlarem esse transtorno, elas vão chegar em nível de obesidade e vão ter as complicações metabólicas desse ganho de peso. Então a gente pode dizer que a obesidade ela tem uma relação direta com saúde mental? Com a piora da saúde mental? Pode. Com certeza, com certeza. E é um ciclo que se retroalimenta. Porque muitas questões de saúde mental, depressão, transtorno de compulsão alimentar, podem levar à obesidade. E questões de autoimagem também. E aí, Essa pessoa A vai, né? pessoa que desenvolveu obesidade por questões de autoimagem, por questão de autoestima baixa, podem desenvolver Outras questões de questões de saúde saúde mental. mental. Então, podem ser questões que se retroalimentam nesse sentido. E o tratamento também medicamentoso para questões de saúde, como depressão ou transtorno afetivo bipolar. Medicações usadas na prática para estabilizar o humor podem ser causas de ganho de peso, né? E aí acho que a gente pode falar sobre essa questão do excesso de cortisol, por exemplo. A pessoa acaba entrando ali naquele excesso de cortisol, o estresse, ela acaba comendo muito. Crônico, né? E aquela relação do comer para se recompensar por conta desse estresse, né? A questão da qualidade de sono também, né? Quando a gente tem uma noite mal dormida, a pessoa vai ter uma desregulação em toda a produção de hormônios de fome e saciedade. E isso está em equilíbrio, deveria estar pelo menos, mas aí a grelina, que é o hormônio da fome, que a gente produz no fundo do estômago, e quem fez bariátrica, por exemplo, tira o fundo do estômago, e isso faz uma reorganização na produção de hormônio de fome e saciedade. Então, assim, a pessoa vai ter um desbalanço nesses hormônios, e no dia seguinte, ao que ela não dormiu direito, ela vai ter mais vontade de comer coisas calóricas. Então, isso vai causar ganho de peso. Que essa desregulação. Uma relação do estresse crônico com o ganho de peso. E sono vigília também, que o cortisol está associado ao padrão de sono e vigília também. Algo que eu queria perguntar aqui para vocês. Engordei muito depois que iniciei o tratamento psiquiátrico. O que eu faço? Existem muitas medicações para tratamento
de depressão, de ansiedade e de bipolaridade também, que podem levar ao ganho de peso. Algumas delas são bem famosas. Antipsicóticos, atípicos, tudo que termina com pina. Quetiapina, Olanzapina, olanzapina, quetiapina. mirtazapina. Eu tenho pacientes que ganharam 30 quilos, assim, no início do uso. Documentado, fala-se em um ganho de peso de pelo menos uns 7% com a quetiapina, por exemplo. A ideia é, não pare nunca seu tratamento, converse com o seu psiquiatra. Até porque essa estabilização de humor é necessária Necessária. nesse quadro, Então, né? percebeu algum ganho de peso alguma coisa nesse sentido, ganho de peso, converse com o seu psiquiatra. Se não for possível essa troca, que ele te encaminhe a um médico que trate obesidade para fazer o tratamento concomitante. É super possível hoje em dia. Inclusive, eu uso muito a olanzapina para pacientes que são magros de ruim, sabe? Aquela pessoa que não engorda com nada e passa um nervoso e perde 3 quilos. A gente pode usar, se a pessoa tem um padrão de sono ruim, porque também o ganho de peso é dose dependente. Então, tipo assim, geralmente uma dose inicial de quetiapina, às vezes tem psiquiatra que começa com meio comprimido de 25, então 12,5 não vai te fazer ganhar tanto peso. Só que dependendo da dose, vai causar um tipo de efeito. Então, geralmente, para estabilizar o humor no TAB, transtorno afetivo bipolar, toda vez que eu falar TAB, tá? 100 miligramas a 300 vai causar um ganho de peso, assim, bem marcado, assim, bem grande. Então, tudo que termina com pina, decorem, aprendam. Conversar com o psiquiatra, nunca suspender a medicação sem conversar com quem tá te acompanhando, né? Mas fazer um acompanhamento médico em conjunto vai ser muito importante, porque eu já tive pacientes que, por exemplo, estavam em uso de aripiprazol, que é um antipsicótico, que causa menos ganho de peso que o Spina. Mas que com aripiprazol a pessoa ganhou também, sei lá, 25, 30 quilos em tempo curto. Isso envolve também o quanto de atividade física a pessoa está fazendo. Então, nas diretrizes mais recentes para controle de depressão e outras questões mentais de saúde, cada vez o exercício físico tem papel mais marcado como parte do tratamento mesmo. Então, não é só tratar de forma medicamentosa, mas também não farmacológica, que é o exercício, cuidar da alimentação, da qualidade da alimentação também. E essa somatória do tripé de tratamento também vai funcionar tanto para depressão quanto para obesidade, para hipertensão. Então, envolve ajuste de dieta, melhorar a alimentação, para hipertensão, reduzir o sódio, fazer atividade física para melhorar a questão cardiopulmonar, a resposta cardiopulmonar e medicação. O que eu tenho percebido, vocês sabem que eu sou estudante de psicologia, e é que o tratamento hoje para transtornos mentais, ele não é mais um tratamento único, então digamos, só com psiquiatra ou só com psicólogo. É um tratamento que ele precisa Multivismo, né? é um tratamento multidisciplinar. Você vai precisar de um auxílio de um endocrinologista, você vai precisar praticar atividade física, às vezes procurar, enfim, algum outro tipo de médico, dependendo daquilo que você sentir. E eu vejo, para mim, por exemplo, o quanto é importante, foi e ainda é importante para mim o endocrinologista, principalmente porque eu tomo lítio. Hum. E eu Que é tenho uma medicação muito, muito interessante para a gente conversar essa correlação da psiquiatria endócrina. Vamos falar então sobre o lítio, porque assim, eu tenho muitos seguidores que, assim como eu, têm transtorno bipolar, fazem o uso do lítio. E a gente sabe que precisa, além de fazer a medição, que eu quero que você explique como médico, né, daquele exame que a gente precisa fazer sempre usando lítio, e também tem a questão da alteração na tireoide. Sim. Então é algo que inclusive o meu médico ele fica sempre de olho, tem que passar no endocrinologista, você tem que avaliar como está. E tem algumas pessoas que simplesmente não acompanham. Queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre essa importância e falassem um pouquinho sobre o lítio. O lítio, ele tem uma faixa terapêutica. Ele é um dos mais potentes estabilizadores de humor, assim, que existem. E é excelente, apesar de até bem antigo, né? É. Então, assim, nós temos opções mais atuais, lurazidona, ou latuda, por exemplo. Pode falar nome comercial? Pode. Mas assim, o lítio é, sabe, incrível. A questão é que ele tem um efeito ali na síntese do hormônio tireoidiano. Ele prejudica um pouco a síntese do hormônio A tireoide. produção do hormônio da tireoide, tá? Então, isso pode levar a hipotireoidismo. Poderia explicar? Explica pra gente o que é o hipotireoidismo. A gente tem regulação de produção de hormônio e de funcionamento corporal, e nós temos receptores para hormônio tireoidiano em todos os órgãos. Então,
a produção de hormônio tiroidiano, que são o T3, que é o hormônio ativo, a triodotironina, e o T4, que é a tiroxina. O T4 é o hormônio inativo. Se a gente precisar, a gente quebra uma ligaçãozinha de iodo e ele vira T3. E a gente vai ter uma relação direta. Por exemplo, é o hormônio tiroidiano que faz a gente produzir calor. Então, não é uma alteração leve de um TSH, que é um hormônio da hipófise, que estimula. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha que a gente tem aqui na cabeça. E ela produz vários hormônios e regula várias cascatas de produção hormonal. Pra gente aqui, o que é mais importante agora é o TSH. O hormônio tireoestimulante vai avisar a tireoide, que é uma glândula do tamanho, assim, bem pequenininha, que ela lembra muito uma borboleta, um H aqui. E ela produz T3 e T4, mas principalmente o T4, porque é o inativo. E se a gente vai precisar, a gente vai quebrar uma ligação, ela vai virar T3. E o T3 vai ter um efeito nos nossos órgãos todos e produz calor e faz parte do funcionamento corporal. Então, o metabolismo, que é o conjunto de reações de funcionamento corporal, tem uma relação direta com a quantidade de hormônio tiroidiano. Acontece que a principal causa de baixa produção é a tiroidite autoimune, que a gente chamava antigamente de tiroidite de Hashimoto. E a pessoa consegue diagnosticar essa tiroidite de Hashimoto com anticorpos positivos, o anti-TPO e o anti-TG, principalmente, indicam que está tendo uma reação inflamatória de origem autoimune que vai destruindo a parte funcionante, que a gente chama de parênquima, da tireoide, e vai baixando a produção hormonal. Em resposta a isso, a hipófise aumenta a produção do TSH para que ela seja estimulada a produzir a tireoide. Só que ela não responde. Isso é um hipotiroidismo. Ela está funcionando menos do que deveria. Então, E existe no exame, o que a gente vai ver é um TSH alto e um T4 livre baixo. que a quantidade do hormônio T4 livre, que é o inativo, baixo. Então, se ele está baixo, não está conseguindo transformar em T3. A gente faz a conversão de T4 em T3 com dificuldade se a gente tem muita adiposidade. Quanto mais gordura a gente tem, mais dificuldade de transformar o T4 em T3. Então já é esperado numa pessoa que tem acúmulo de gordura que ela tenha um estado de hipotiroidismo. Já. E Aí, se ela tiver anticorpo, ela tem autoimunidade Autoimunidade. aumentada, ou seja, ela tem uma inflamação contínua acontecendo ali na glândula e vai baixando a capacidade de produção hormonal, E aí que entra o lítio. As pessoas que usam lítio têm dificuldade nessa síntese. nessa produção desse hormônio. O E, lítio atrapalha na produção hormonal. isso. E se ela tiver a doença autoimune, que era antigamente chamada de Hashimoto, isso pode evoluir com mais rapidez para quem Para o não- hipotiroidismo. Então, assim, a principal causa de hipotiroidismo e de nódulo, porque o nódulo também é uma resposta da resposta inflamatória, tá? É o Hashimoto. Ela vai eventualmente ou não evoluir para hipotiroidismo e para nodulações, porque o Hashimoto, a tiroidite Hashimoto ou tiroidite autoimune é a principal causa de hipotiroidismo, de disfunção da glândula e de nodulação. Só que se ela está usando lítio, isso vai acontecer mais rápido, aparentemente. Tem que fazer um acompanhamento mais próximo para ver se isso está acontecendo. Só que aí aumentou meu TSH, eu tô com hipotiroidismo? Calma. A gente tem uma regulação da produção de calor, por exemplo. Quando um dia está muito frio, está muito chuvoso, como hoje, aí a gente está com frio. Os nossos termorreceptores vão levar informações para a região do cérebro que regula a temperatura, que chama hipotálamo, e esse hipotálamo vai produzir um hormônio que vai estimular o TSH na hipófise. Aí vai aumentar o TSH de forma temporária. Esse TSH vai subir e ele vai avisar a tireoide. More, bora? Bora? Só que ela tem que responder. Teria. Só que se ela já tá com essa inflamação autoimune aumentada e ela tá usando o lítio que bloqueia a síntese, ela vai responder? Não. Ela não vai conseguir responder. Aí o TSH vai subir e ela não responde. Então o TSH sobe, T4 livre baixa. E qual é a consequência do hipotiroidismo? Quais são as características, os sintomas do hipotiroidismo? A pessoa vai ficar muito intolerante a frio, ela vai sentir muito frio com facilidade, ela vai tender a ficar mais constipada, Vai tender a ter mais cansaço, a ter mais queda de cabelo, a ter as unhas mais enfraquecidas. frágeis, quebradiças, que delaminam, sabe? Dá uma sensação muito grande de fraqueza, de falta de energia. Muito parecido com sintomas de depressão. Não confunde? Confunde, então eu acho que por isso que é tão importante. A pessoa fica lentificada, quer dizer, dá um inchaçozinho, sabe? Ninguém vai engordar 30 quilos de hipotiroidismo, tá?
A pessoa vai acumular um líquido, vai dar uns 2 quilinhos, né? Isso é muito importante se dizer, porque às vezes muitas pessoas correlacionam a obesidade ao hipotireoidismo. E não É a que engorda ou a que emagrece? engorda As pessoas perguntam. quando Eu tenho a que engorda ou a que emagrece? Não. Não é que você tem hipotireoidismo que você vai engordar. Você vai inchar um pouquinho. Tudo vai ficar com o metabolismo mais lento, o funcionamento corporal vai lentificar. Isso vai favorecer ganho de peso? Sim. Mas não necessariamente ela é a que engorda. É que o hipotireoidismo você tá mais lentificada. Você tá mais, sabe? Então isso te faz funcionar menos também. Então isso favorece ganho de peso, mas não necessariamente você vai ganhar peso. O hipertireoidismo é o contrário. É quando você produz demais, aí tende a causar emagrecimento, taquicardia, sinais, assim, sintomas de aceleração, que só fica muito acelerada. Mas aí com o lítio a gente vê muito o hipo, né? Hipotireoidismo. Então, o mais comum é o hipotireoidismo, então ele é muito inespecífico nos sintomas, por isso é muito importante o acompanhamento. Você vê Então, assim, cansaço, TSH. sonolência, queda de cabelo. Uma mãe que trabalha tem isso, Tem isso. entendeu? Uma mãe que faz dupla, tripla jornada, ela vai ter esses sintomas. Aí se essa pessoa usa antidepressivos por uma questão de saúde mental, entende que tem fatores de confusão ali que se somam, que a gente precisa investigar se não é uma deficiência hormonal ou se não é uma deficiência nutricional. Às vezes essa lentificação de pensamento não é um hipotireoidismo, mas pode ser uma deficiência de vitamina B12, por exemplo. Isso é algo que às vezes as pessoas falam também, né, às vezes tem algumas pessoas que me falam assim: "Ah, mas será que você tá com sintoma de depressão, Nath, ou você tá com falta de vitamina?". Isso aí Uma falta de Ga ferro eu nunca isso tinha tido. isso ganha. Eu nunca tinha estado do lado do paciente nesse fator, nesse local ali, naquele lugar de anemia, né. E eu fiz uma cirurgia depois de 8 anos controlando meu peso, eu percebi que eu ia precisar fazer as reparadoras mesmo, né. Eu perdi 48 quilos, tive um reganho no primeiro ano de formado, eu entendi a cronicidade da obesidade ali e decidi estudar a obesidade da vida e seguir acompanhamento de obesidade de pessoas e ajudar as pessoas, porque eu entendi que eu vou precisar controlar para sempre, já tem 12 anos que eu controlo e vou controlar para sempre. Uma vez obeso, sempre obeso? Sempre, o diagnóstico é para sempre, né. Sim, o diagnóstico é para sempre, a doença é crônica, a gente controla. Hoje a gente tem outros conceitos, né, sobre obesidade, e aí um deles é de obesidade controlada, em que a gente perde o peso necessário, a depender do peso inicial do paciente, Não necessariamente a gente vai precisar, normalizar o IMC, né, que é o peso né. dividido pela altura ao quadrado. Imagina uma pessoa de 40 de IMC inicial, não necessariamente a gente vai precisar deixar ele em 24,8 de IMC, porque é muito grande esse caminho. Se essa pessoa tiver uma obesidade grave, se ela tiver 15% do peso máximo controlado, a maior parte das complicações na apneia do sono, obstrutiva do sono, na questão de metabolismo ali de glicose, de açúcar, né, desglicemias ou tendência a diabetes, pré-diabetes ou alguma alteração de colesterol, se ela mantiver esses 15% a menos do peso máximo, ela já vai ter melhorado boa parte. Então, o objetivo de tratamento não vai ser necessariamente normalizar esse peso, mas normalizar as alterações metabólicas que aconteceram com ter chegado nesse nível de obesidade. Uma vez que eu descobri que eu tenho hipotireoidismo, qual o prognóstico para isso? Certo. Esse hipotireoidismo pode ser subclínico, né? O que é isso? TSH na referência vai de meio a 4,5, dependendo do laboratório, da média, né? Que a gente trabalha com curva de Gauss, então é uma média o resultado. Se essa pessoa é jovem e ela está com TSH maior que 7,5 de forma persistente, esse T4 livre baixo e não está melhorando, eu posso entender que não é uma flutuação temporária de TSH. Porque o exame é uma foto, né? Você pode estar tirando a foto do momento que você estava regulando o frio. Nessa avaliação também é importante saber se a pessoa toma lítio, porque aí ela já tem uma Essa tendência. pessoa tem anticorpos antitiroidianos positivos, ela tem a tiroidite de Hashimoto, que vai predispor a hipotiroidismo e nodulação. Aí mesmo esses aumentos pequenos que podem levar ao diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, às vezes é necessário a gente já iniciar essa reposição. Ou não, a gente vai avaliar porque, como o hormônio tiroidiano é uma molécula muito ruim de absorver, é uma medicação que você vai ter que tomar pro resto da vida, em jejum, pelo menos 1 hora antes de comer qualquer coisa, e não pode tomar nenhum remédio junto. Desafiador o tratamento. Então a gente tem que botar assim, sabe, prós, contras, e aí? Pra Queremos fazer um teste terapêutico nesse hipotireoidismo subclínico ou a gente vai observar mais um pouquinho? Aí a gente decide junto. O que fazer?
que fazer. Mas geralmente com a reposição, vida normal. Quando a gente repõe, na verdade, a gente repõe o T4, que é o inativo, né? A levotiroxina é o T4 que a gente vai quebrar em T3 se a gente precisar. E a gente tem meta de TSH depois que faz a reposição. Se tiver dentro da meta, tudo certo. Então, apesar da pessoa ter hipotiroidismo de Hashimoto por conta da questão autoimune, se ela estiver usando o hormônio, o TSH está na meta, o T4 livre está normal, então controlado. Por isso, ouvindo vocês falarem isso, é tão importante fazer um tratamento multidisciplinar. E acompanhar junto, né? Acompanhar junto. É muito Como esse lítio, ele reduz a síntese, a produção do hormônio, então a gente tem que ficar mais de olho, principalmente se essa pessoa tiver Hashimoto. Eu compartilhei com o Joaquim, quando eu encontrei ele na semana passada, que eu tive uma piora do meu quadro, né? E aí eu conversei com o meu psiquiatra, falei, nossa, eu não tô conseguindo levantar da cama, parece que eu tô tão cansada. A primeira coisa, normalmente, quando você leva isso para um médico, psiquiatra, é aumentar a dosagem da medicação. Certo. Alguns, não quero julgar, alguns fazem isso. E aí meu psiquiatra falou assim, antes da gente aumentar essa dosagem, vamos fazer um exame de sangue pra gente ver? Afinal, antes de psiquiatra, ele é clínico, né? Exatamente. Aí ele falou, vamos fazer alguns exames, a gente já mede a litemia. Era isso É. que você pediu pra eu falar. Litemia. Como o lítio tem uma dose terapêutica, quando você está usando lítio, a gente dosa a quantidade de lítio para não estar uma dose tóxica, para saber se está na dose correta de estar funcionando o tratamento. Então, todo mundo que usa lítio tem que dosar a litemia, a quantidade de lítio no sangue, para saber se está na dose terapêutica. E aí ele falou, vamos fazer esse exame. Fizemos o exame, fazia acho que uns 3 meses que eu não fazia, né, esse exame. A gente costuma fazer às vezes de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Quando veio o exame, eu estava com anemia. Olha lá. Por isso que eu estava me sentindo assim, era os sintomas depressivos, assim, totalmente. E essa experiência, assim, só quem tem sabe como é, né, Vicky? Que lembra? O Joaquim passou por isso pela primeira vez depois da cirurgia reparatória. Quando eu fiz minhas reparadoras, aí foi uma cirurgia muito extensa, porque, assim, homem é mole, né? Eu não queria voltar pra mesa cirúrgica, né? Ele fez tudo de uma vez. Então eu decidi fazer tudo no mesmo tempo cirúrgico, assim, já era, sabe? E aí, já foi. Não volto mais pra essa mesa cirúrgica nunca mais. Daí ele voltou pra clínica da Descoco. Foi desse. E daí ele teve que fazer o ferro. E aí Aí eu passou dosei, e assim, tava muito bom o meu hematócrito antes, e quando eu saí da cirurgia eu não conseguia ligar o Leconcré, sabe? Não conseguia ligar o identificação. Tico e o Teco, não tava indo, assim. E aí fiz a reposição e deu bom. Você também repôs recentemente, né? Eu repus. Mas no meu caso eu tenho desabsorção tenho síndrome do intestino irritável. E aí isso faz com que eu possa ter anemia. Essa Mas- probabilidade de diarreia frequente dificulta a absorção, né? Aí a anemia pode acontecer por falta de ferro, que é a anemia ferropriva, principal causa de Ele anemia. sentiu na pele que era Só que aí no meu caso, não era por desabsorção, no meu caso era por perda de sangue, por conta da cirurgia extensa. das mulheres também, a gente tem mais chance de ter anemia por conta da menstruação. Ah, tem? E eu sou paciente bariátrica. Ah, Então tem essa Paciente questão. bariátrico também tem uma tem esse por fato. causa da desabsorção. Você fez qual técnica? Eu fiz a sleeve. É a menos invasiva e muda só estruturalmente o estômago, né? Só que uma coisa importante no teu caso é que, assim, qualquer técnica de bariátrica que é feita hoje, que melhora toda a parte metabólica, por isso que a gente chama de cirurgia metabólica, ela não vai deixar o fundo do estômago. Então, nunca mais essa pessoa que operou vai absorver a vitamina B12 igual por via oral. Então, ou você vai precisar repor sublingual ou injetável pro resto da vida. E essa queda da B12 dá lentificação de pensamento, fraqueza nas pernas, formigamento, alguns sintomas neurológicos. Horrível, eu não conseguia andar assim 1 quilômetro. Isso com anemia. Sim. Com anemia, aí eu falava, o que tá acontecendo comigo? Assim, eu ia pra academia, eu ia pegar um pezinho assim, eu ficava tremendo. E, nossa, assim, uma sensação só de querer dormir muito. Imagina com a redução ali do volume do teu estômago, você não vai conseguir comer o mesmo volume. Então, indiretamente, a pessoa começa a ter um déficit desse consumo do ferro mesmo. E tem alguns fatores, por exemplo, tomar um cafezinho logo depois da refeição, isso anula a absorção do ferro daquela refeição total, assim. Chá preto, tem algumas coisas que atrapalham um pouquinho a absorção do ferro. Então, se soma que você não consegue comer no mesmo volume que antes, e alguns fatores assim, comportamentais podem atrapalhar a absorção. E tem a menstruação também. Eu vi que disse. Aí perde, né? Não adianta, às vezes, a gente repor se a torneirinha tá aberta, né?
aí não vai melhorar nunca. Algo que eu queria que você explicasse, você e a doutora Vitória. Doutores, quais as medicações psiquiátricas que vocês observam que geram maior ganho de peso? Então, nós temos os mais clássicos, que são os antipsicóticos que terminam com pina, quetiapina, olanzapina, e também os antidepressivos, mirtazapina também, e alguns antidepressivos, principalmente da família dos tricíclicos. Que é a amitriptilina, nortriptilina, né? Então vai fazer ganhar peso, apesar de ser muito bom para prevenção de enxaqueca. Esses tricíclicos a gente trata muito como dose preventiva para não ter enxaqueca. Ou então para insônia também. Como antidepressivo melhora o humor, melhora o intestino irritável, né? Que tem muita correlação com a parte do estresse. Então, tem coisas em bula que são para uma coisa, mas que a gente acaba usando para outra coisa. Independente da indicação, eles podem ter mais ganhos de Ganho de peso associados. peso. Aí outra medicação também, na prática, o aripiprazol menos, né? Tem um paciente que, quando a gente tá tendo muito ganho de peso com quetiapina, olanzapina, mirtazapina, aí pode trocar para outro antipsicótico, tipo aripiprazol. A possibilidade dele de ganhar peso é menor, mas eu tive um paciente que ganhou também quase 30 quilos depois que introduziu o aripiprazol. Então não quer dizer que ele tem uma chance menor de ganhar peso, que não vai acontecer, sabe? Depakote, Depakine, né? O ácido valproico, valproato de sódio. Ele também está associado a ganho de peso, assim, com muita frequência, e ele produz uma síndrome do ovário policístico-like, assim, aumenta a cintura abdominal, que piora a resistência à insulina, aí aumenta a glicemia, e isso vai fazendo ganhar peso. Mas eu tive pacientes em acompanhamento que passaram a usar essa medicação em específico e não ganharam peso. Então, o acompanhamento contínuo Multidisciplinar é muito importante. faz a gente prevenir algumas questões. Inclusive, eu lembrei de uma paciente que é bariátrica, que conseguimos controlar peso e descobriu o TAB agora. Ela sempre estava no polo depressivo e ninguém nunca tinha diagnosticado que era TAB. E ela passou a usar Latuda, lítio e muitas medicações que fazem ganhar peso e ela não reganhou. Por quê? Tá vindo me ver todo mês. Faz acompanhamento multidisciplinar. Todo Maravilhoso. mês a gente pesa, vê o que aconteceu. E ela já subiu para a dose da quetiapina, que faz ganhar muito peso. E tá firme e forte, muito bem, não teve ganho de peso. Mas assim, exercício, né? Fixo, dietinha legal e mantém tratamento. Tratamento. Pergunta aqui, que esse é o ponto alto, hein? O paciente faz tratamento com medicamentos psiquiátricos. Ele pode tomar Monjaro? Pode sim. Inclusive, esse tratamento concomitante pode ser feito. Óbvio, a gente precisa investigar o que está acontecendo, acompanhamento clínico, mas essas medicações mais recentes, tanto a tirzepatida, que é o princípio ativo do Monjaro, quanto semaglutida, por exemplo, que é o princípio ativo do Ozempic, do Wegovy, Se mostra muito seguro. se mostram muito seguras, se mostram serem as medicações mais seguras para tratamento de peso em pessoas em acompanhamento com tratamento psiquiátrico. E melhora toda essa saúde metabólica. Então, o último estudo aí, com 17 mil adultos com a semaglutida, mostrou que quem usou infartou e teve menos AVC em 20% do que quem usou placebo. Então, é uma medicação que ela aumenta a tua vida, né? Por que não usar? Então, é super possível o uso concomitante. Ele tem alguma alteração, gera alguma alteração de humor? Como os principais efeitos colaterais são gastrointestinais, dá um pouquinho de náusea, ter náusea te deixa um pouco irritada. Mas não é pela ação da medicação. Não é uma ação direta da medicação. Pode ficar um pouco chateada de estar nauseada, né? Mas isso também é dose dependente, depende da dose. Quanto mais alta a dose, mais potente o tratamento, mas deixa a tua digestão lenta. Então, o estômago fica lentificado, se você comer e for deitar, pode dar um refluxo, né? Então, assim, não altera o humor no sistema nervoso, assim, especificamente nessa área do humor, mas ele dá saciedade na área que deve agir. Como o Monjaro funciona no organismo? O Monjaro tem o princípio ativo a tirzepatida. A tirzepatida é a junção de dois hormônios intestinais de saciedade. Na mesma molécula. A mesma molécula tem dois hormônios de saciedade, o GLP-1 e o GIP. O GLP-1 é o Ozempic, que é o nome diabetes, e o Wegovy, nome obesidade, né? Então, a semaglutida só imita o GLP-1, só que dura mais, né? O nosso GLP-1 é curtinho. A gente come, produz GLP-1 na célula L do intestino e isso sinaliza saciedade no cérebro.
só que ele vai caindo. A cada 2 minutos a dose cai na metade do nosso endógeno. A semaglutida é uma molécula grande, que dura a semana toda. Então a gente consegue aplicar uma vez por semana e fica saciado a semana toda. E a tirzepatida, como uma evolução, já vem com o GLP-1 e o GIP. Nasceu Os hormônios os dois. Isso. Então ela é uma molécula que eles chamam de incretina gêmea. Essa classe de substâncias são as incretinas. Elas são produzidas no intestino por uma célula intestinal endócrina e elas vão cair no sangue, que esse é o conceito de endócrino, né? Uma substância produzida num local que vai cair no Vai sangue cair. e age em outro. Lá no cérebro vai sinalizar a saciedade. É que a tise tem os dois. Então ela é mais potente porque ela tem 2 sacetógenos na mesma substância. 2 medicações em uma só. Daí sinaliza a saciedade no cérebro. E, além disso, a gente tem uma ação direta na gordura, na queima de gordura, principalmente naquela gordura que está onde ela não deveria estar. Que é uma gordura que a gente chama de ectópica. A gordura no fígado, a gordura ao redor do coração. A indicação de uso para esteatose hepática, por exemplo. Tem uma indicação para apneia do sono, apneia obstrutiva do sono, porque a língua emagrece e melhora a entrada de ar, porque o pescoço emagrece e melhora a entrada de ar. Então a pessoa vai roncar menos, ela vai conseguir aprofundar melhor o sono. A tirzepatida tem essa indicação em apneia do sono, porque a adição desse GIP no GLP-1 deixou a lipólise, a queima de gordura, mais potente. Então vai emagrecer mais rápido, com doses menores, com menos colateral. Se a gente estiver falando só do GLP-1, quanto mais a gente aumenta a dose, mais costuma nausear, né? E dá saciedade precoce, pode piorar refluxo, porque deixa o teu estômago lento. Mas aí com a tirzepatida, em doses menores, a gente tem um efeito melhor. Já tem estudo a retatrutida, que é o triplo agonista. Além de GLP-1, GIP, tem o análogo de glucagon também. Então ela vai ser melhor. Aí o pessoal pergunta, já tá vendendo no Paraguai. Calma. Eu queria perguntar isso, o que vocês acham do Monjaro que é vendido no Paraguai? A gente precisa ter muito cuidado. O Paraguai tem outras regras de patente, por isso que ele tem muitas marcas, né, de tirzepatida. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque estão vindo muitas falsificações. Inclusive a Dinavisa, a gente se mandou essa semana uma publicação da Anvisa deles, falando sobre as falsificações. Falando sobre isso, sobre falsificações. E tipo assim, o Porque, QR tipo, Code é idêntico, tipo, é muito igual, sabe? parecido, E às vezes podem não trazer tem muitos prejuízos. tirzepatida, tem insulina. Então a pessoa vai ter uma hipoglicemia grave e vai ter que ser internada na UTI porque tava usando uma coisa que Então pode ser a muito. gente não sabe o que é, sabe? Então tem que ter muito cuidado com falsificações. Então, assim, tem que ver direitinho a procedência. E além da procedência, se a pessoa comprou em farmácia, se estava refrigerada, como que esse frasco chegou até você? Se estava refrigerado o tempo todo, se não veio num step de carro, sem refrigeração, né? Então tem que ver todo esse caminho que foi feito para chegar. Por isso que o acompanhamento médico é muito importante. Inclusive, a obrigatoriedade de receita, por exemplo, veio por causa desse cuidado. Porque tinha muita Pra- gente que usava e não sabia quanto Para que músculo, quanto tivesse gordura tinha acompanhamento perdido. médico. Eu vi alguns casos de pessoas que acabaram, acho que vocês devem ter visto, tendo, se eu não me engano, foi hepatite? Pancreatite. Pancreatite, desculpa. Por conta desse achilo grande da perda de peso. E aí eu fiquei E, na pensando, verdade, disso tudo vem muito da falta do acompanhamento, né? Porque essa pancreatite, na minha concepção, Vicky, eu queria saber até a tua opinião sobre isso. Essa pancreatite não é pela caneta. Não é um efeito direto da medicação. Foram feitos vários estudos para tentar correlacionar, mas a questão é que a pessoa que perde muito peso pode ter pedra na vesícula, e essa pedra na vesícula pode se deslocar e levar a um risco maior de De pancreatite. Não é em si pela caneta, mas é pelo ato de emagrecer. pelo A ar. gente estava falando antes de começar que você fez cirurgia da retirada de pedra na vesícula. Você poderia ter tido uma pancreatite por conta das pedras. Entendeu? Então não quer dizer que é por causa da caneta, mas é pela perda de peso intensa. Isso vai aumentar a chance de pedra na E vesícula. aí, imagina, por exemplo, nunca antes o tratamento clínico foi tão potente. Por isso não se via tantas pessoas emagrecendo tanto e precisando retirar a vesícula. Hoje a gente tem muitas pessoas usando esse tipo de medicação. Melhora de método de diagnóstico. Isso, e emagrecendo muito e tendo mais diagnóstico, fazendo mais ultrassom de abdômen total, por exemplo. Pra ver Então, fígado, pra ver... é muito ruim que esse diagnóstico seja mais feito, que as pessoas tenham mais diagnóstico de pancreatite. Porque tem muito mais pessoas emagrecendo nessa quantidade hoje. E nessa potência. potência. Então isso vai aumentar a pedra, que se a pedra sai ali da vesícula, ela
fica ali no canalículo biliar, isso pode levar a uma colangite, que é uma inflamação ali da árvore biliar. Então, a correlação direta não existe, talvez tenha sido até um pouco sensacionalista da parte da imprensa, mas é pela perda de peso. Por isso, mais uma vez, o acompanhamento tem que ser feito. Aí engatou ali no ducto pancreático, o pâncreas produz enzimas digestivas que vão ali no canalículo, vão bater na pedra e voltam. Essas enzimas vão autodigerir esse pâncreas e causam pancreatite. Ou seja, quer tomar Monjaro? Toma, mas faça acompanhamento com Exato. um médico, endocrinologista de preferência. Experiente no uso, já Experiente no uso da medicação, porque consiga lidar com saber efeitos lidar colaterais. com o manejo, Uhum. né? Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando elas começam a ganhar peso? Pra mim, assim, na minha concepção, é parar de se pesar, porque a pessoa entra num negócio de não vou nem ver o que aconteceu, que ela para de fazer vigilância ativa. Então, quem tá num processo de perda de peso, a gente até recomenda que se pese todo dia, mas isso fica um pouco obsessivo para algumas pessoas. Isso é muito ansiogênico. Eu recomendo 2 vezes por semana. Pelo menos segundas Segunda e e sextas. Nossas condutas todas são muito alinhadas. Toda vez a gente vai aqui, o que eu tô fazendo em relação a isso? Aí eu tô fazendo isso. Aí a gente faz mais ou menos parecidinho, sabe? Inclusive, a forma da gente perguntar em consulta, a gente desenvolveu com o tempo de tratamento para obesidade. de obesidade. Então, essa pessoa tem que, pelo menos, pesar segundas para ver como foi o final de semana, a dieta do final de semana, no teu peso, porque isso vai causar um pouquinho de inchaço, e como é que tá o peso na sexta, que é a semana bem feita. O objetivo é, pelo menos, não engordar, mas se perder uma média ali de 1 quilo por semana é uma boa resposta para tratamento para obesidade, em quem está precisando perder peso. De meio a 2 quilos semana, tem gente que vai muito bem, né? Tem gente até que 3 por semana, dependendo de como a pessoa estiver fazendo bem legal, e a dose que ela tá fazendo também vai aumentar um pouco. E no período de manutenção também, depois que a pessoa já perdeu todo o peso que ela queria, tá controlando, ela precisa ver. Pelo menos uma vez por semana. Quando ela tá mantendo o peso, pelo menos uma vez por semana. Quando ela percebe que ela começa a ganhar peso, ela para de fazer vigilância. Ela para de se pesar. Quando ela perceber, ela já ganhou 10 quilos muito rápido. Então, pra mim, esse é o pior erro. O Monjaro, então, ele é como se fosse, vamos dizer assim, é uma ajuda que você tem para perder peso. A gente tem que Depois que pensar você nele, parar, a gente tem que pensar nele como Uma uma parte da das formas de tratamento. Que além da cabeça tá boa, que é difícil, a gente terapia legal, em dia, e autoconhecimento e tudo mais. muito importante processo terapêutico. Processo terapêutico para entender crise de compulsão, por que estão acontecendo as crises de compulsão, você só vai descobrir na terapia. Ponto, né? Mas aí, colocar a parte farmacológica, né, o Monjaro ou a semaglutida, como forma de tratamento, como um dos pontos do tripé, mas também ajustando qualidade de dieta e também aumentando o teu gasto energético. Então, a gente tem que pensar no tratamento para obesidade como um tripé. Da hora que eu decidi que eu estiver seguro em relação à manutenção de peso e tá na hora de reduzir doses, eu preciso fortalecer os outros pontos. Senão a gente vai ter recidiva. Isso acontece em qualquer doença crônica. Qual que é o tratamento para hipertensão? Ajuste de dieta, menos sódio, exercício, medicação. Quantas pessoas você conhece que tratam hipertensão com os 3? A maioria das pessoas trata só com medicação. Então, se você tira a medicação, o que vai acontecer com a pressão? Volta. Vai subir. Então, é o mesmo pensamento para a depressão. Os guidelines as diretrizes mais atuais mostram que exercício é parte do tratamento também. Deixa a cabeça, né, arejada, melhora a saúde mental de forma geral, produz substâncias, endorfinas, substâncias que te fazem bem. O antidepressivo, às vezes o estabilizador de humor, e exercício, a dieta ajustada, o tripé. Se você está tratando só com medicação e suspende essa medicação, doença recidiva, que é o mesmo pensamento. acho que é a mesma linhagem de pensamento quando a gente fala sobre tratamento de saúde mental. A pessoa só faz o tratamento com psiquiatra, ela toma só medicação. Só que ela não faz a psicoterapia. Então, a medicação, eu entendo que ela é como se fosse, como se nós fôssemos um trem que estivéssemos desgovernado. A medicação ajuda você a voltar para o trilho. A ação da E a medicação, psicoterapia vai ajudar você a permanecer no a ação da trilho. medicação vai ser química. Então, se essa pessoa está tendo sintomas depressivos ou ansiosos porque ela está com falta de neurotransmissores entre os neurônios, ali na fenda sináptica, se você usa um inibidor de recaptação daqueles neurotransmissores, você vai ter mais tempo aquela substância ali. Vai ser uma ação química ali que, usando a medicação, vai melhorar teus sintomas.
Mas se você não descobrir a causa da compulsão, a causa de coisas que te fazem ficar mal, a medicação vai agir quimicamente, mas Mesmo porque o sofrimento psíquico, ele não está só ligado a essas questões. Ela muitas vezes está ligado a questões externas. com certeza. Então a gente fala de um relacionamento tóxico, de um trabalho tóxico, de questões sociais. Isso vai ter uma relação direta com o sistema cerebral, que é o sistema mesolímbico, que ele vai te fazer lembrar afetivamente de um alimento. Isso vai te fazer ter uma ação dopaminérgica que vai causar prazer no teu cérebro. A comida é igual um abraço, né? É, exatamente. Exatamente. Tem uma ação cerebral ali que te dá E conforto, pode levar ao comer emocional. que é um tipo de padrão alimentar. Então, quando a gente está fazendo a consulta e a gente segue aquela ordem, a gente tenta entender o padrão alimentar para casar com medicações que combinem com esse padrão. Isso vai aumentar a chance de sucesso de tratamento. Preciso falar uma coisa, gente. Eu fui no consultório do Joaquim semana passada e aí eu comecei a rir com uma coisa que eu vi lá. Ele é endocrinologista. Endocrinologista. Ele tem vários livros de terapia cognitiva comportamental. Tem adoro. Então, assim, é o endocrinologista que ele quer ser psicólogo. Ele tem uma alma de Foi o primeiro psicólogo. curso que eu passei, foi psicologia. Só que eu voltei pro cursinho porque eu sabia que eu ia gostar. Tá Ele entendendo? tem mais livro de terapia cognitiva comportamental do que eu, que sou estudante de psicologia. E ele me mostrando aqui, Eu tenho olha todos os livros da Judith Beck. os livros da Tipec, ele me mostrando com várias coisas, vários exercícios. Eu falei, meu Deus, Joaquim. Ai, eu adoro, eu Porque adoro. eu, TCC, mudou a minha vida, assim. Então, eu recomendo o TCC. Medo demais. É a primeira linha para tratar, se a gente não estiver falando de tratamento farmacológico, né? A compulsão, transtorno de compulsão alimentar. Transtorno de compulsão alimentar, a primeira linha de tratamento É TCC. TCC. Então muda a nossa vida, porque a gente é rápido, né? Você entende o problema, entende a distorção cognitiva e resolve. Acabou. Sabe o que eu queria que vocês explicassem? Você tinha me explicado outro dia o quanto o nosso corpo ele luta para poder voltar para o peso que ele estava antes. Então, eu cheguei, no meu caso, né? Eu cheguei a 98 quilos. E você falou, Nath, o corpo ele luta para poder voltar para esse peso. Queria que você explicasse, porque isso foi algo que eu nunca tinha escutado. Quer fazer as honras de começar? Todo o processo de emagrecimento, de perda de peso, o corpo interpreta como um trauma. E isso vai fazer com que ele queira voltar para o peso Peso anterior, máximo. para o peso máximo da vida. Por que essa adaptação? Pensa, se eu tivesse tido uma doença aguda que me fizesse perder peso, eu nunca ia voltar, Ela é morrer de inanição, entendeu? entendeu? Se eu não tivesse esse padrão. Então, é uma coisa que nos protege. É o para nos certo. proteger. A gente foi feito evolutivamente e estrategicamente para estocar gordura. Toda vez que a O mais gente... eficaz de guardar energia no corpo é em forma de gordura. Então, por isso que o corpo tende a querer voltar para o peso máximo da E o vida. tecido adiposo tem uma função protetora, térmica. Se tiver frio, você tá acima do peso, você não vai sentir tanto frio. Se você cair de bunda aqui e tiver gordura na bunda, não vai doer. Só que o excesso desse tecido adiposo é inflamatório. Isso vai causar todos os desdobramentos da obesidade, em 13 tipos de cânceres. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, o nosso estilo de vida se tornou obesogênico. Isso. Então, A qualidade alimentar, uma o hábito junção alimentar piorou. daqueles alimentos muito gostosos, né? Que são hiperpalatáveis, que a gente chama. É a junção de muita gordura e carboidrato fácil, com aquele prazer de dopamina na fenda sináptica rápido. A gente decora esse caminho e sabe que é fácil acessar esse prazer. E isso vai te fazendo estocar porque a gente não gasta. Então, antigamente, a gente precisava, na época das cavernas, caçar para se alimentar. E hoje não precisa. É só pedir iFood. Esse controle ficou deficiente, ficou deficitário. E como o corpo, como o corpo age, reage para poder voltar para esse peso anterior? Esses são mecanismos que a gente chama de mecanismos fisiológicos do reganho. Todos nós temos esses mecanismos. Independente do tratamento. De que Pode foi ser bariátrica, pode ser dieta isolada, pode ser exercício isolado, pode ser a junção de dieta, exercício, medicação. O corpo vai tender. É uma tendência. É o que é o natural. A gente foi feito para engordar. Ele vai me dar fome, ele vai querer. Quando um idoso está emagrecendo, acontece é aumento da fome, diminuição da saciedade. você começa a ter ação Do- afetiva, da relação afetiva daquele alimento calórico, vai vir na tua lembrança, na tua memória. Preciso daquele guarda-chuvinha da minha infância para aumentar teu aporte calórico, para você ganhar peso. Ai, nunca fui de doce, atendi o paciente hoje. Nunca fui de doce, agora eu tô roubando os doces das crianças em casa.
ter criança às vezes é desculpa para ter doce. Mas se essa criança tiver de fácil acesso, daqui a pouco é ela que vai estar no meu consultório. É. Entendeu? Então a gente tem uma série de questões que se alinham para voltar a ganhar peso. Então, o independente do natural é ganhar peso. A gente foi feito para isso. Então não é culpa da pessoa se ela começa a ganhar peso. Ai, você, como muitas vezes a gente escuta. E eu que Não é uma fui. coisa isolada porque a pessoa parou de se cuidar, ou Uma coisa porque que a eu pessoa é relapsa. Eu escutava muito, nossa, você tá Aconteceu com relapsada, você não tá nem aí, você engordou, o que que aconteceu com você? Como se fosse Uma coisa da tua vontade isoladamente. Claro, essa pessoa que chegou em nível de obesidade, ela pode chegar, porque ela vai ter gente que vai comer igual e vai fazer a mesma quantidade de exercício e nunca vai chegar em nível de obesidade. Então ela tem essa facilidade para ganho de peso associada a uso de medicações, um luto, uma coisa que É quebrou. multifatorial, não dá para ter um culpado. Então a gente faz uma linha do tempo em consulta inicial para entender onde aconteceu nessa história e quais os fatores, para a gente conseguir alinhar medicações que façam sentido nesse padrão. Inclusive, esse sentimento e essa questão de culpabilizar o paciente, faz com que ele demore para procurar tratamento. Estima-se que a pessoa demora de 6 a 8 anos para começar a procurar ajuda. Ela acha que é uma coisa que eu sei resolver, eu vou resolver sozinha. Só que isso perde Inclusive, esse controle começo, total. isso é estimulado, né? Que a pessoa consiga resolver sozinha. Mas é isso, a pessoa Imediatamente a pessoa vai ser entendida como ser uma pessoa que não tem força de vontade, se ela não conseguiu resolver sozinha. E é difícil resolver sozinha, porque você tá lutando contra a natureza. A gente foi feito para estocar. Então, se um idoso tá emagrecendo, sei lá, 10% do peso nos últimos 6 meses, você tem que investigar um processo consumptivo. O que que faz a gente emagrecer naturalmente? Tuberculose, doenças inflamatórias graves, câncer. Então faz uma endoscopia, faz uma colonoscopia, investiga o que está acontecendo para essa perda de peso sem vontade estar rolando, porque se está acontecendo é porque tem alguma coisa fora, né, do padrão. E normalmente quando as pessoas querem perder peso, eu falo por mim, né? Hoje eu não faço mais isso, mas já fiz muito, é você falar, vou comer pouquíssimo. Então simplesmente você começa a comer só salada e frutas, e aí vai aumentando aquela fome. Só que essa restrição intensa gera compulsão em quem é compulsivo. Então não dá para manter esse padrão pro resto da vida. Você não vai conseguir fazer isso para sempre. Fora, Esse é o problema das dietas muito restritivas. É que elas não são possíveis de serem mantidas a longo prazo. aí você vai emagrecer porque você tá fazendo déficit. Mas aí o reganho é quase. E perde massa magra também, que é tão importante, né? Se você fizer déficit, dependendo do déficit, você não vai ter como subir músculo, né? Porque você vai consumir reserva. E pra gente queimar gordura, a prioridade é carboidrato, depois proteína e depois gordura. A gente só queima gordura por último. Então, eventualmente, você vai perder massa muscular de fazer dieta muito restrita ou ficar muito tempo sem comer. E a massa muscular é imprescindível para manutenção do peso, por exemplo. Porque o tecido adiposo, ele não gasta quase energia para estocar, então é um tecido muito inerte, apesar de muito inflamatório em grande quantidade. Mas o músculo está em atividade o tempo todo, então quanto mais músculo, mais funcionamento corporal. Então isso aumenta teu funcionamento no dia e isso te faz controlar peso com menos dificuldade. Não vou dizer com mais facilidade, nunca vai ser fácil para quem tem a nossa dificuldade. Para controle de peso nunca vai ser fácil, mas vai ser menos difícil se você tiver mais músculo. Nossa, ouvir isso me dá uma. Eu falei pra você que me deu uma paz quando a gente conversou semana passada, porque a gente se culpa tanto. E o Joaquim falou uma coisa muito interessante pra mim na consulta da semana passada, né? Gente, eu conheço o Joaquim já faz muito tempo, mas muito tempo. Eu tava recém-formado, Ele era recém-formado, eu ele tava fazendo uns freelance e ele lá. trabalhava no ambulatório do banco onde eu trabalhava, e aí a gente se conheceu lá. No exame periódico, No exame eu peri- adorava, né, porque é só conversar. Ninguém tá doente assim, muito doente no exame periódico, a gente pode identificar algumas questões de saúde mental ali no exame periódico, mas eu amava, porque eu conversava o dia inteiro, né, e a gente fala pouco, né, E a gente fala pouco, então eu ia lá, ficava conversando com o Joaquim, meu Deus do céu, uma vez por ano. vez por ano, e às vezes você encontrava por ali, né? Sim. E E foi de lá que o pessoal foi me procurando no Instagram, aí foi dando certo. Chegou uma hora que eu tava atendendo 33 pacientes por dia, todos particulares, graças a Deus. Eu falei, Vi, tu precisa de ajuda. E ele continua atendendo lá no Tatuapé, né, a clínica de vocês é o Após, Tatuapé. aí começou a fazer, aí antes de ela começar a atender, ela entrava na sala comigo, a gente alinhou todas as estratégias. Ele que te treinou. Tem a ordem de perguntar como fazer e como não ser ofensivo e
pela história pessoal de E assim, é muito obesidade, importante uma pessoa que tem a história pessoal de a obesidade gente alinhar como para alinhar como falar, como falar. fazer. E desmistificar isso, tirar essa culpa do paciente é um processo muito importante que a gente faz na consulta. Porque se o certo é ganhar, se o natural é ganhar peso, por que eu tenho que me sentir culpado por ter reganhado peso? Se isso era uma tendência. Então é entender que nesse cenário o que a gente pode fazer é isso, isso, isso e é isso. Vamos colocar esse plano de ação em movimento e perder peso de novo, já que aconteceu o reganho. E perder peso, estar dentro do peso, para mim hoje, significa acrescentar anos de vida à minha vida. Com certeza. E assim, essa pessoa que tem mais massa muscular e tá com peso controlado, ela vai ser um idoso independente. Se essa pessoa perde muita massa muscular, alguém vai ter que trocar tua fralda. Ainda mais num contexto em que a gente vai aumentando cada vez mais a expectativa de vida. Isso é excelente. Mas a gente precisa pensar em massa muscular, por exemplo, e controle de peso, para viver mais, mas também viver melhor. Porque é isso. Não adianta viver muito, mas alguém precisar trocar a minha fralda, enfim. Viver com qualidade, né? Tem que viver com qualidade. E com cognição, e com disposição, e, né, viver bem. Uma coisa que eu queria comentar é que tem muito paciente que já acompanha com o psiquiatra há muitos anos e em consulta a gente tem uma forma de perguntar que a gente identifica as crises de compulsão e traz isso em conversa, né? Traz isso, porque às vezes a pessoa vai no psiquiatra ou faz terapia toda semana e não leva essa demanda. Então às vezes isso nunca foi abordado. Então tem gente que tá tratando com psiquiatra assim há 10 anos e nunca levou, às vezes, aquela demanda de que a pessoa tá perdendo o controle alimentar e depois se sente culpada. E isso se torna um transtorno depois de 3 meses acontecendo pelo menos uma vez por semana, porque ela vai começar a ter um problema de autoconceito. Ela vai começar a dizer, que pessoa ruim que eu sou, que merda de... Podia falar, que pessoa ruim que eu sou, que eu não consigo nem me controlar. E, na verdade, se ela tivesse controle, ela parava. É que ela não tem controle, tá fora do controle. E é por isso que a gente precisa tratar. Esse tratamento é feito baseado na gravidade. Então, se ela tá tendo uma crise de compulsão no aniversário de criança, que tem muita coxinha, até eu, né, amor? Claro, coxinha, bolinho de queijo, brigadeiro, quero Né? tudo. Mas se é uma coisa que tá acontecendo de forma recorrente, ela tá começando a pensar mal sobre ela mesma. Comer escondido, que você tinha O falado. escondido não é um critério obrigatório, mas ele Mas pode estar junto, está. né? Existe um livro chamado DSM-5, que é o que a gente usa de referência, e tem uns critérios diagnósticos. E o transtorno de compulsão alimentar é uma coisa recorrente. Estão acontecendo muitas crises de compulsão, de descontrole alimentar seguido de culpa, e depois essa pessoa fica deprimida, chateada, pensa mal sobre ela mesma. Isso vai criar um sofrimento. Por isso é um transtorno. Se está acontecendo de 1 a 3 vezes por semana, é leve. O tratamento é inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tipo fluoxetina, Fluoxetina, sertralina. sertralina. E aí a gente vai analisando a gravidade e tratando. Se for moderado, lisdexanfetamina. É a primeira linha para um tratamento de TCA, transtorno de compulsão alimentar, moderado. 5 crises ou mais por semana. Só que aí quem tem TAB não pode usar estimulantes. Mas pode usar tisepatida, pode usar o Monjaro, pode usar outras coisas, outras medicações que não têm ação cerebral Transtorno de compulsão. e melhora muito, né? O GLP-1 com GIP, melhoram muito compulsão sem agir no cérebro. Então, apesar de ser em bula a primeira linha, lisdexanfetamina é o nome comercial, é o Venvanse. 30 miligramas a gente usa para TDAH em crianças a partir de 6 anos de idade, mas em adultos essa dose de 30 não zerou crises. E os estudos são feitos em monoterapia, uma droga por vez. Então a dose que foi capaz de zerar crises foi a próxima, que é de 50. E tem mais uma, que é de 70 miligramas. Mas é que quem tem insônia, crises ansiosas ativas, taquicardia ou alguma questão cardíaca mais grave, não é a melhor medicação, mesmo que seja a primeira linha de tratamento para uma compulsão mais grave. Tudo tem que ser avaliado. Então a gente precisa pensar. O que mais importante a gente precisa tirar disso é, nós precisamos fazer esse diagnóstico. Então, levar essa demanda é importante, perguntar ativamente para o paciente é importante, para que esse diagnóstico seja feito e o tratamento adequado. Perfeito. Depois dessa conversa. Perfeito. Pra gente finalizar, tá acabando aqui o nosso tempo. Quero muito agradecer vocês por estarem aqui, por compartilhar o conhecimento que vocês têm, porque eu sei que muitas pessoas não têm esse acesso e que esse episódio de hoje gere reflexão para as pessoas, para que elas possam olhar para dentro de si e pensar, eu preciso de ajuda. E também enxergar como uma esperança, porque muitas vezes as pessoas fazem o tratamento psiquiátrico e ali
tá no ganho de peso e acha que, nossa, eu vou ficar dessa forma para sempre. Não tem uma esperança. E é muito bom ver vocês aqui falando, né, como endocrinologistas, pessoas que têm conhecimento, não é não é vozes da cabeça, é ciência pura. Então, ouvir vocês falando isso é muito importante e com certeza foi muito importante para mim. São 12 anos que eu tô controlando peso e 10 que eu trabalho com obesidade. Então, é claro que no meu primeiro ano que eu comecei a atuar, tinha uma dinâmica completamente diferente de como que é hoje a nossa abordagem, que tá bem alinhada, muito bem alinhada. Hoje eu tô muito satisfeito com a forma que a gente trabalha. É desafiador, mas não quer dizer que vai ser impossível. Então, a gente recebe pessoas sem esperança todos os dias. E explicar que tem o que fazer e que tá tudo bem. A gente só precisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer para mudar é entender que um problema existe. Então, remontando lá aquela questão do a positividade corporal, tem que se aceitar. Tem que se aceitar para eu conseguir sair na rua e me provar pro mundo e fazer o que eu preciso fazer das minhas atividades do dia a dia. Não tem que ter pensamentos negativos por ter obesidade, porque é uma coisa que, tudo bem, envolve cultura familiar e exercício, mas envolve também uma dificuldade intrínseca dessa pessoa de ter dificuldade de controlar peso e medicações que foram utilizadas. Então, é não se culpar por isso. Mas se aceitar é importante para querer mudar. E a gente só consegue querer mudar se a gente entender que o problema existe. É o primeiro passo para resolver qualquer coisa, qualquer problema. Quer falar algo para finalizar? Eu queria agradecer muito pelo convite, por estar aqui, poder falar essas coisas, poder desmistificar muita coisa, dar esperança para as pessoas e que a gente tá aí, a gente tá disponível para tirar qualquer dúvida também. E que eu fico muito honrada, me senti muito feliz pelo convite dele, primeiramente, de me convidar para trabalhar com isso. É muito a medicina que eu acredito, o jeito que eu acredito que a gente tem que tratar. Porque aumenta a longevidade, Eu- aumenta a disposição, melhora a vida. E muito agradecida Não por é só estar aqui hoje. né? Os melhores irmãos, os irmãos vastos, endocrinologistas maravilhosos. Eu vou deixar as redes sociais deles aqui no decorrer do vídeo também. Deixei já a rede social de vocês. E quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, né? Vocês fazem atendimento online também? Doutora Vitória, que a gente Eu faz faço mais mais os atendimentos online lá da clínica, mas a gente tá online, tá presencial, a gente fica lá no Tatuapé, É que assim, eu acho que a troca no presencial eu gosto mais. a gente gosta mais. É assim, eu atendo alguns pacientes que são de outros estados e que não tem jeito, então eu faço algumas exceções, mas atendimentos online, principalmente do doutora Vitória. Mas é que eu gosto muito mais da troca pessoalmente. Eu já tive paciente que mentia o peso online, que eu fiquei traumatizado. Então, assim, algumas pessoas. Tem paciente de Caraguatatuba, tem paciente de Brasília, tem paciente de Belém, de vários lugares, assim, do Brasil que acompanham com a gente. Mas eu dou uma prioridade pro presencial porque eu gosto particularmente mais. Acho que a nossa troca de energia é maior. Mas a doutora Vitória não tem problema nenhum. Não, tudo certo também. Tranquilo. Gente, obrigada mais uma vez. Agradeço vocês que ficaram até aqui e mais uma vez quero lembrar, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva e nos siga também no Spotify. Os links estão aqui embaixo, tá bom? Até a próxima. Beijos. Até mais.